Agora, se você também não tem um objetivo claro e não coloca ali uma meta a alcançar na sua carreira, aí vai acontecer o contrário. Quando você chegar numa fase mais experiente, né, mais velho, você vai olhar para trás e falar, putz, o que eu fiz de errado? Por que eu não atingi os objetivos que eu queria? Oi, Paulo. Oi, Thaís, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Finalmente, Bruno? hoje está dando certo, né? Conseguimos. Para quem não sabe, só para esclarecer, da última vez que a gente tentou, que a gente tinha agendado, o Paulo teve alguns problemas técnicos no Instagram, uma coisa meio louca, que eu nunca tinha visto também, de entrar tela preta, e aí a gente ficou tentando, e a gente achou melhor remarcar, e hoje está sendo o dia, e desculpa até ter entrado um pouquinho atrasado, galera, porque a gente estava também se comunicando para ver se estava tudo bem hoje e tal, então estamos aqui. Então, obrigada por aceitar esse meu convite, Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente, para a gente bater um papo aí sobre carreira. Thaís, obrigado pelo convite, obrigado aí. Desculpa pela última vez que deu um problema, foi um problema na minha conexão, problema aqui no meu celular, não sei o que houve, mas agora hoje estamos conseguindo. E eu estou aqui no plenário da Câmara, praticamente no café do plenário aqui, está tendo uma votação importante hoje, então a gente está fazendo aqui improvisado, mas vamos em frente, pelo menos Ah, vai sair. assim que tá certo, tá no seu ambiente de trabalho, que a gente está falando aqui, né, de uma vida corporativa que você tinha, internacional, expatriado, multinacional, para essa carreira política, disso que a gente vai falar hoje. Então, galera que está aqui já presente com a gente, ao vivo, vai mandando aí naquela gaivotinha, no aviãozinho, essa live para quem vocês acham que vale a pena estar assistindo, ou alguma pessoa que esteja em momento de repensar a carreira, né? Esteja pensando fora da caixa, alguém como eu e como o Paulo, que viemos de uma formação super tradicional e que tivemos uma carreira corporativa e fizemos grandes mudanças na nossa vida profissional que impactaram na nossa vida pessoal. Então, manda aí na gaivota, aí no aviãozinho, para quem vocês quiserem. E ao longo da live, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer aqui nos comentários, mas também podem utilizar esse botãozinho de interrogação, que a pergunta fica presa aqui para a gente não escapar ela e poder responder para vocês. Então, todos sejam bem-vindos. Só para esclarecer aqui tem a audiência do Paulo, tem a minha audiência. Para quem não me conhece, eu sou Thaís, eu sou carioca, moro em São Paulo, trago aqui conteúdos no Instagram e no meu canal do YouTube sobre carreira, mas principalmente mudança de carreira. Pessoas que querem empreender ou não, pessoas que querem fazer mudanças dentro da sua própria profissão, mudanças importantes profissionais e sempre falando do assunto também de trazer mais equilíbrio, né? Uma vida mais integrada entre profissional e pessoal. Isso eu e o Paulo a gente conversava bastante antigamente. E só para também esclarecer, antes de passar a palavra para ele, que ele é o nosso convidado, né? Mas a gente se conheceu há muitos anos atrás. Nós dois participamos do movimento empresarial Júnior, né? Empresa Júnior, empresa de consultoria de faculdade, a gente esteve envolvido nesse momento assim bem jovem, assim, há 20 anos atrás, quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, mas via a própria universidade, cada um numa universidade, né, eu e ele, mas a gente tem essa relação de amizade desde então. Então eu venho acompanhando o Paulo há muito tempo e de uns anos para cá, mais próximo até, porque a gente tem trocado muita ideia aí sobre carreira e sobre essas mudanças que eu e ele fizemos. Então, passo a bola para você também se apresentar um pouco para a galera que não te conhece tanto, falar de você e começar a contar aí a tua história, sem falar tudo, porque a gente pode ir fazendo um bate-bola aqui. Vamos lá, Paulo. Legal. Thaís, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Acho que falar de carreira, falar sobre propósito é muito importante. E antes que eu esqueça, só vou te pedir uma coisa. Tá. Eu estou num ambiente um pouco barulhento aqui e sem meu fone. Então, quando você falar a próxima vez, se você puder falar um pouquinho mais alto, Tá. eu estou te escutando, mas às vezes eu perco um pouquinho. Peço desculpas aí, mas só para você falar um pouquinho mais alto da próxima vez. Mas falando aqui um pouquinho sobre
sobre mim, né, sobre a minha história, a minha carreira. Você falou bastante coisa já, mas eu fiz engenharia de produção no Cefet, fiz economia na UERJ, fiz um MBA em gestão empresarial na PUC do Rio, e eu, em 2003, comecei a estagiar na Shell, né, depois de ter trabalhado na empresa júnior na Economus, né, que foi até através das empresas júniores que a gente se conheceu, né, cada um numa, mas nesse movimento empresa júnior. E depois fui para a Shell, trabalhei 3 anos na Shell, entre estágio e sendo funcionário também. Depois eu fui trabalhar na Michelin. Na Michelin eu trabalhei 11 anos, né, bastante tempo. Então, assim, na verdade, a minha carreira nesse período, ela se resumiu a 3 empresas, né, uma empresa júnior e 2 multinacionais, e uma multinacional anglo-holandesa, né, e a outra uma multinacional francesa, que é a Michelin. E na Michelin eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos fora do Brasil, 3 anos e meio na França, fui expatriado para lá para trabalhar como responsável do escritório de projetos, o PMO da Michelin, para a área industrial, construindo e ampliando fábricas da Michelin em vários países do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E depois eu fui para os Estados Unidos para trabalhar na construção de uma fábrica nova da Michelin, que seria no México depois. Eu cheguei na fase de planejamento e depois eu acabei saindo antes do início da construção, quer dizer, na verdade, o iníciozinho tinha começado, e eu saí da Michelin por conta de uma questão que eu acho que move muita gente, né? Não foi uma questão de sair da Michelin. Eu gostava do meu trabalho, eu gostava de trabalhar lá, assim como eu gostava também da Shell, uma empresa incrível, eu gostava muito de trabalhar, mas eu sentia falta de algo que me movesse pensando no longo prazo. Eu, desde a época que eu era estagiário na Shell, eu olhava para o lado e via algumas colegas de trabalho muito talentosas, que eu via que estavam numa situação profissional já bem mais experientes que eu, e que eu tinha certeza que eles olhavam para o passado, olhavam para a vida deles e falavam assim, o que eu poderia ter feito de diferente? Uhum. E isso, para mim, sempre baseou e norteou a minha carreira. E ao longo da minha carreira, eu sempre tinha algum marco que eu queria cumprir para refletir sobre o próximo passo da minha carreira. Por quê? Também não adianta você se martirizar e ficar perguntando sobre o seu futuro, suas perspectivas, todos os dias. Né? Dormir, caramba, e aí? Estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Isso também não é bom, até para a sua sanidade mental, né? Para você ter tranquilidade. Mas eu acho que criar alguns marcos na sua carreira, que você fale, olha, o meu objetivo hoje é esse, que eu vou atingir daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Depende do objetivo, depende da complexidade dele, depende da sua maturidade, depende do seu momento. E você, quando está chegando perto desse objetivo, aí sim falar, pô, peraí, consegui cumprir ou não? Cheguei lá ou não cheguei? Porque se você ficar todo dia se martirizando, aí você pira também. Né? Agora, se você também não tem um objetivo claro, e não coloca ali uma meta a alcançar na sua carreira, aí vai acontecer o contrário. Quando você chegar numa fase mais experiente, né, mais velho, você vai olhar para trás e falar, putz, o que eu fiz de errado? Por que eu não atingi os objetivos que eu queria? Isso vale numa empresa também, nos objetivos da empresa. Você tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ter métricas para avaliar isso. Eu sempre fiz isso na minha carreira. E eu cheguei no momento da minha carreira que faltava uma coisa, propósito. Eu estava numa empresa super bacana, aprendi muito, aprendi numa nova língua, que era o francês, que quando eu entrei na Michelin eu não sabia falar. Vivi experiências incríveis, fui a mais de 30 países, fui para a Ásia, vivi 3 anos e meio na Europa, tinha morado 1 ano e meio nos Estados Unidos. Era uma coisa que eu queria e que eu tinha cumprido com parte dos meus objetivos ou com os meus objetivos até aquele momento. Só que eu estava no momento que eu estava com 32 para 33 anos e eu falava assim, tá bom, e agora? Qual é o próximo objetivo? E dentro daquele momento, eu estava olhando para frente e falava, eu vou estar daqui a 3, 4, 5, 10 anos e não vou estar cumprindo com os meus objetivos. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo uma situação no Brasil que era muito diversa daquilo que eu queria para o Brasil também, em especial para o Rio de Janeiro. Juntaram as duas coisas. Eu falando, poxa, eu quero algo que me dê propósito e eu quero também ajudar a melhorar a situação do Brasil
naquele momento. E as coisas se ligaram, né? A oportunidade certa no momento certo, com o projeto certo também, né? Independente de questão partidária, mas assim, era um projeto bacana que eu acreditava, né? Que era o projeto do Novo, e aquilo ali foi a tempestade perfeita para mim, para eu decidir largar a minha carreira na Michelin, voltar para o Brasil depois de 5 anos e ser candidato a deputado federal. Isso também tem um lado que é muito importante, o momento da vida também, não só do propósito, da perspectiva, mas também eu era solteiro, estava no momento ali de inflexão, não tinha filhos, eu não tinha responsabilidades além da minha própria vida. Isso contribuiu também para que eu pudesse tomar aquela decisão. E, inclusive, 1 ano e meio antes, 1 ano antes, eu quase tomei essa decisão. Mas naquele momento eu não conseguiria. Seria uma ideia que não teria sustentabilidade. Por quê? Eu não tinha recurso financeiro suficiente para me bancar com a vida que eu queria manter, com o projeto que eu queria manter, fazer isso. Então eu esperei 1 ano e meio para tomar essa decisão. E isso tudo faz parte desse planejamento, de uma visão de propósito e, ao mesmo tempo, algo que eu queria para a minha carreira, com o projeto certo também. Também não foi uma loucura de fazer isso a qualquer custo, fazendo isso em algo que eu não acreditava. Né? Todas as empresas que eu tinha trabalhado antes, tanto a empresa Júnior, como a Shell, como a eram empresas que eu acreditava. Eram empresas que eu acreditava, que eu confiava e que eu queria fazer algo para mudar aquela realidade. Então, tudo isso se junta num projeto com o meu momento de carreira. Eu só preciso de 1 segundo aqui Tá bom. para votar, mas já te devolvo a palavra porque eu acho que eu encerrei essa minha fala inicial. Eu vou conversando com o pessoal aqui e a gente já te aguarda. Gente, Tá. olha só, pode ir lá. O que eu Pode queria ir, falar pode aqui. falar, que estou escutando. Não, tudo bem, mas você pode ir lá, que qualquer coisa. Não, é no celular, é aqui no celular. Ah, tá bom. Olha só, gente, o que eu queria pontuar aqui, que eu achei interessante, eu conheço essa história, é claro, né? Ele está contando aqui para todos nós, mas eu conheço essa história do Paulo. Eu acho importante, ele fez ele pontuou algumas coisas que eu comento muito aqui nas minhas redes sociais, inclusive com meus alunos, né, meus mentorados sobre transição de carreira, que é, sim, você pode fazer mudanças rápidas na sua vida profissional se você quiser, mas mesmo sendo rápido, eu chamo de kamikaze aqui, queimar as nossas pontes muitas vezes, você pode fazer, mas não quer dizer que você não tem que ter planejamento. Você pode fazer uma mudança rápida, porém planejada. Ou você pode fazer uma mudança gradual, que o seu planejamento para isso acontecer seja um planejamento de médio e longo prazo. O Paulo mesmo comentou aqui, ele levou 1 ano e meio da ideia até a realização da ideia, né? Aconteceu muita coisa. Ele maturou essa ideia, levou 1 ano e meio, inclusive pela questão que eu achei legal ele falar sobre recursos financeiros. Eu tenho muitos alunos e muitas pessoas que me procuram que estão tão de saco cheio de tudo, que querem jogar para o alto tudo. E assim, no mês que vem tem boleto para pagar, todos nós temos. Também não adianta a gente falar de propósito e você ter uma pressão financeira te esgoelando, né, a ponto de você não tomar decisões de qualidade. E sobre decisões de qualidade, e foi muito legal que ele comentou aqui, teve um momento que ele falou: não quero trocar 6 por meia dúzia. Ir para outra multinacional não era uma questão. Né? Ele fez 2 faculdades, mudar um pouco ali no viés dentro do corporativo do que ele estava fazendo, né? Começar uma carreira numa área nova, num setor novo, num departamento novo também dentro de empresas, também não era a questão. Ele queria mudar, dar uma guinada para fazer algo diferente para ele também, muito para ele. E isso que eu acho que a gente está no momento, muitos de nós que passamos aí por pandemia, por reflexões, né, muitos questionamentos, história de home office, demissões, né, o que a gente quer para a nossa vida? A nossa vida não é só eu sou administradora, gerente de projeto, ele hoje é um político, tem uma carreira política.
a nossa vida não é só nossa profissão, nosso trabalho, nossa ocupação. Eu estou usando aí tudo como sinônimo, mas a nossa vida, isso é um dos pilares, é importante, molda nosso caráter, é muito importante, mas não é só isso. Então a gente precisa estar atento ao que nos faz feliz, ao que a gente vai acordar emocionado para poder fazer, realizar. No caso, ele comentou também sobre o status dele, ele estava solteiro, não tinha filhos, mas quando você já tem também uma família, como é que você faz para integrar isso tudo, né? Eu acho que, assim, foi muito, muito bem colocado aí toda a forma como ele contou a história dele. Agora, eu posso te fazer já uma pergunta? Você está liberado aí? Tá. Eu Vamos lá, vamos queria que lá. você contasse para a gente se esse processo todo, esse planejamento, essa sua maturação da ideia, da transição como um todo, né? Até mesmo a definição se era na política ou não, isso tudo você teve alguma assessoria profissional, algum mentor ou mentores? Você contratou alguma empresa? No mundo corporativo a gente fala muito de outplacement. Tem os coaches, e eu não sou contra coach, não, pelo contrário, tem gente muito boa, só que tem gente ruim no mercado também. Mas eu dou mentoria, que é um processo bem diferente. Então eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo, se foi solo ou se você teve ajuda profissional para tomar essas decisões e para trilhar esse planejamento. Bom, esse processo, eu voltei para o Brasil em abril de 2017, né? E a eleição, desculpa, a eleição foi em outubro de 2018. Foi um ano e meio de um processo, de um trabalho para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E aí foram Uhum. várias etapas. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra de forma repentina. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para o Brasil e já decidido a ser candidato, já estava, né, o partido faz um processo seletivo para a escolha dos candidatos, eu estava inscrito nesse processo seletivo, foi fazer o quê? Eu conversei com a pessoa, a única pessoa do partido no Rio de Janeiro que já tinha ganhado uma eleição. Legal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir até ele. Eu fui no gabinete dele, que era vereador pelo Rio, e perguntei: como é que você fez para ganhar? Passei uma hora e meia no gabinete dele, só anotando quais tinham sido os passos dele para ganhar essa eleição. Então, eu me inspirei num case de sucesso, né, em algo vencedor. Claro que eu sabia que uma eleição para vereador não era igual a uma eleição para deputado federal. Mas por que eu vou partir do zero de uma folha em branco se eu já posso partir de uma experiência vitoriosa? Aquela foi a base de tudo. Além disso, eu me reuni com pessoas que não eram profissionais da área, mas eram pessoas muito próximas a mim e que tinham algum interesse em me ajudar. E que eram pessoas muito bons profissionais nas suas áreas, que não eram da política, mas eram nas suas áreas. E que a gente conseguia converter a competência técnica e a experiência delas nas áreas delas para uma campanha. Porque a campanha é o quê? É um projeto. É um Sim, projeto de venda de um produto, que sou eu, no caso, o produto, e que eu tenho que convencer milhares de pessoas a me comprarem num dia só. Né? perfeito, E perfeito. isso, Melhor então, assim, a definição não analogia é mais ou poderia menos ter, essa. até porque eu sou gerente de projetos e trabalho com isso há 20 anos, então é exatamente isso. Muito obrigada por ter colocado dessa forma, inclusive. Então, assim, a lógica era essa. Aí a gente começou se reunindo, começou falando com essas pessoas e começou a pensar o quê? O que eu preciso fazer para ganhar uma eleição? E aí você planeja. Para ganhar uma eleição, você tem que ter dinheiro para fazer uma campanha, você tem que ter equipe profissional, você tem que ter Uhum. equipe de voluntários, você tem que ter uma imagem, você tem que ter uma estratégia. Então, assim, criar persona, criar várias coisas que você faz também quando você quer vender um produto, quer vender, né, um serviço. Então, a gente conseguiu mais ou menos o mesmo beabá de qualquer projeto nesse sentido. Aí, claro, como eu falei, não com pessoas experientes na política, mas com pessoas que conheciam de alguma forma esse trabalho. Agora, tem uma coisa do projeto político que talvez se assemelhe mais ao terceiro setor, nessa Hum, questão do propósito, nessa questão
de uma, de um valor, de uma meta, porque você precisa de muito voluntário, né? Então, você tem uma parte técnica, profissional que você tem que trazer para a sua campanha, e eu fui atrás disso. Então, eu contratei assessoria de imprensa, eu contratei uma equipe de vídeo para fazer a minha parte de vídeo, eu tentei contratar alguém para cuidar da minha rede social, não funcionou muito bem, né? Foi uma área que eu tive dificuldade. E depois disso, ao longo desse percurso, eu ia muito a eventos em que falavam sobre os temas que eu tinha que tratar. Eu tinha que ser especialista, né? Ou pseudo-especialista, vamos dizer assim, de vários temas ligados ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Então eu fui aonde? Fui atrás de quem conhecia mais do que eu. Fui Uhum. atrás de eventos sobre o tema, lia sobre o tema, assistia vídeos sobre o tema. Então eu tive que me preparar tecnicamente não só sobre como fazer campanha, mas sobre o meu produto, né? Também sobre mim, eu tinha que aprender sobre quem é o Paulo. E uma outra etapa que foi muito importante, tem uma escola de formação política, que é o Renova BR, que prepara políticos para serem bons políticos. Eu me inscrevi e fui selecionado pelo Renova BR. Então, é aí que foi talvez o momento onde eu tive maior assessoramento técnico Uhum. sobre o tema. Porque não era uma consultoria, mas era um curso intensivo sobre como fazer uma campanha. Aí eu tive ainda mais profissionais, aí sim, que conheciam campanha política e que me ajudaram a aprender algumas coisas que eu estava fazendo por analogia, como funcionava numa campanha política. Mas isso começou em janeiro de 2018. Eu já tinha percorrido ali quase que um ano com essa outra estratégia de conhecimento relativo sobre campanha. E depois, claro, na campanha, eu incrementei a minha equipe, botei gente profissional na minha equipe, botei coordenação de campanha, equipe de vídeo 100% comigo, né? Pessoa para cuidar da minha contabilidade, pessoa para cuidar da logística. Tinha alguns voluntários, alguns profissionais, mas mesmo os voluntários com um comprometimento profissional. Isso é uma coisa que é importante falar, Thaís. A questão do voluntário. Eu separo muito quem é apoiador de voluntário. Sim. Apoiador, para mim, é aquele que apoia quando quer, não tem comprometimento. Voluntário, não, ele tem missão e tem meta para cumprir. Porque ele não tem uma remuneração financeira tangível. Ele ganha o quê? Conhecimento, network, currículo. Então, o voluntário ele tem que entender que ele não está sendo remunerado financeiramente, mas ele está sendo remunerado com outras coisas. Uhum. E isso é muito importante para você tratar de forma diferenciada. Agora, claro que você não pode cobrar do voluntário com a mesma forma que você cobra de alguém que é remunerado, né? É outro perfil. Mas você também tem que dar para o voluntário a noção da responsabilidade, porque senão você não consegue atingir os objetivos. Então, esse foi o circuito que eu percorri ao longo desse processo para conseguir ser eleito, né? E aí também mais amigos ajudaram, as pessoas foram comprando o produto e foram ajudando. Uma coisa que eu acho que é muito importante em qualquer iniciativa é que a gente tem que contar muito com os amigos. Quando eu falo amigos, não amigos só o amigo do peito, mas os Uhum. conhecidos, os colegas e tudo mais. E muitas vezes a gente se decepciona com alguns. Eu digo que eu não vou falar que eu me decepcionei muito. Eu tive sorte, que eu acho que a grande maioria me ajudou muito, senão eu não teria sido eleito. Mas às vezes você acha que pode contar muito com alguns que não te Uhum. ajudam tanto e outros que você não esperava te ajudam muito mais. Mas eu aprendi muito na campanha isso. Quando você tem algum amigo que está lançando um projeto, né, uma empresa, uma startup, um produto, um projeto, uma rede social, alguma coisa assim, apoie, apoie. Porque essa pessoa ela está contando muito com você e se você não apoia, se quem está perto de você não apoia, imagina quem está longe. Então, é muito importante ter esse ciclo também de amizade, de coleguismo e tudo mais, que apoia as pessoas nos projetos. Muito bom você ter falado isso, porque essa é uma dor de quem começa a empreender em negócios que são B2C, né? O business to consumer ali, ela acha, ela vai ter um restaurante, ela vai ter uma loja na internet, ela vai vender vendas diretas,
e ela acha que os amigos e parentes vão comprar dela, e não é isso que acontece. E eu acho que pena que as pessoas não têm essa visão, como você falou, né, do coleguismo, da colaboração, de olhar que o universo é redondo, né, que hoje é você apoiando e amanhã você é apoiado, é uma pena, mas também ninguém tem que tomar uma decisão, e eu acho que isso aconteceu com você, né? Você não tomou uma decisão de ir para a carreira política só contando com os votos dos seus familiares e amigos, porque senão você não estava eleito, porque nem é um número suficiente. Assim como eu explico para quem quer empreender, seja lá com o que for, que nenhum número profissional vai ser atingido só com seus familiares e amigos, por mais, né, que você seja bem relacionado, por mais que as pessoas gostem de você. Ninguém tem obrigação de comprar de você, de te contratar, e Exato. também não deveria ser por isso que você vai empreender, abrir um negócio, ou tomar uma decisão de mudança profissional, né? Eu não vou fazer veterinária e abrir uma clínica veterinária no meu bairro, achando que todo mundo vai ser meu cliente. Tomara que seja, mas eu não posso contar com isso, né? Eu tenho que ser profissional, fazer meu trabalho bom, a ponto de sim as pessoas quererem ir na minha clínica veterinária, mas não porque eu sou Tá aí, amigo dela. só um comentário sobre esse ponto. Você tem que fazer por onde para conquistar também esse apoio. Parte das pessoas que me apoiaram, dos amigos, dos conhecidos, apoiaram por quê? Porque eu estava trabalhando muito, porque eu estava mostrando resultado. Então, eu não conquistei todo esse apoio dos amigos e conhecidos no primeiro momento. Eu comecei com um núcleo duro e foi expandindo. Mas as pessoas também só me apoiaram porque elas viam que eu estava principalmente trabalhando, dedicado e comprometido com o meu objetivo. Compraram você e o seu projeto, né? Isso que é importante. E eu achei muito legal também você ter comentado, isso para mim é completamente novo, né, do Renova, né? Eu não sabia que existia uma escola de formação de novos políticos no Brasil. Que bom que existe. É uma dica legal para quem um dia pensa que isso pode ser, né, um futuro encarreiramento, pesquisar. Fica aqui a nossa dica para vocês olharem para isso ou orientarem mesmo os filhos de vocês, porque a gente fala muito, e aí, essa aqui não é uma live política, né? Mas é importante a gente pontuar, óbvio, que a gente fala muito, mas faz pouco em termos de passar essa ideia para os nossos filhos, para as novas gerações, de que é uma profissão bacana, de que é importante ter gente boa. A gente diz que não tem opção, às vezes, para votar, mas a gente jamais fala para o nosso filho ser político. A gente quer que ele seja médico, advogado, administrador, engenheiro, mas político, pouca gente gostaria que o filho fosse político, assim, o sonho do pai e da mãe. E será que isso não é uma mudança, né, de mentalidade que a gente precisa ter no Brasil, né, na nossa cultura, para a gente ter no futuro uma geração sendo gerida por pessoas igual a gente quer criar nossos filhos, com a índole, com os valores, né? Então, apesar de que isso aqui não é uma live política, eu acho que é um recado importante. E que bom que temos aí uma nova geração de políticos como o Paulo para fazer essa diferença, né? E eu queria também que você falasse um pouco desses seus achievements, né? Assim, como é que você mede hoje? Como é que você olha para trás e vê que essa sua mudança de carreira, essas suas decisões foram bem-sucedidas no aspecto profissional e pessoal? Assim, como é que você se sente realizado nos dois lados? E aproveita e já emenda logo assim no que você vê pela frente, é, de próximos objetivos, assim, principalmente aí para a carreira política, como carreira mesmo, né? Conta pra gente. Legal. Ô, Thaís, bom, primeiro achievement que a gente teve foi ser eleito, né? Eu acho que é a primeiro resultado de sucesso que a gente teve, né? Eu fiz 52.983 votos, eu fui o 25º mais votado do Rio de Janeiro, são 46 deputados federais, não são os 46 mais votados que entram, mas eu entraria de qualquer forma, né? Então eu fui um dos 25 mais votados para a primeira eleição, sem rede social grande, né? Sem ter uma trajetória política anterior, o projeto social foi uma votação muito expressiva. E como é que isso fez parte também
de uma estratégia de reconhecer o terreno, entender o mercado que eu estava atingindo e conseguir ser eleito. Aí depois disso, tem os achievements, os resultados ao longo do mandato. Mas uma coisa que é importante, você perguntou como é que mede esse resultado. Primeira coisa para medir resultado é saber o resultado que você quer alcançar, né? Então a gente fez lá no início um planejamento estratégico em que a gente definiu tanto do ponto de vista de visão, valores, a gente definiu isso desde o início do mandato, né? Mas também com objetivos e métricas a serem alcançadas ao longo do mandato para que esses objetivos estratégicos fossem atingidos. E a gente acompanha isso mensalmente. Na verdade, é o seguinte, eu tenho uma equipe muito enxuta, até porque isso vai em linha com o que eu acredito, mas eu tenho o chefe de gabinete que acompanha tudo isso toda semana, né? Na verdade, até todos os dias ele está junto com a equipe acompanhando. Por quê? Porque eu estou atuando, eu estou na linha de frente, eu estou no discurso, eu estou numa votação, estou numa entrevista, eu não tenho tempo para estar conduzindo o trabalho da equipe. Então eu tenho uma pessoa que conduz esse trabalho da minha equipe. E eu tenho assessor, que é o gestor, exatamente. É mais ou menos como se fosse, você pode levar para duas analogias, né? Ou eu sou o cliente da equipe e ele é o prestador de serviço para entregar resultado para o meu gabinete, ou, né, também seria o seguinte, como se eu fosse o presidente do conselho e ele é o CEO da empresa, que é quem toca a empresa no dia a dia, né, o gestor. E aí ele conduz isso na ponta ali né, do lápis, faz isso com reuniões diárias, reuniões semanais, e eu, uma vez por mês, eu sento com ele e toda a equipe, a gente passa cerca de 3 a 4 horas juntos, uma manhã, uma tarde, né, para fazer o acompanhamento disso comigo, em que eles apresentam todos os indicadores, área por área, para ver se a gente está atingindo aquilo que a gente quer. E uma vez por ano, a gente refaz o nosso planejamento estratégico, vendo se a gente está indo no sentido que a gente quer ou não, revendo, se necessário, missão, visão, valores, mas, claro, sem ir contra aquilo que a gente, inclusive, é uma coisa importante, aquilo que eu me comprometi com meus eleitores, né? Isso eu não posso mudar. Ao que você propôs na sua candidatura, né? Exatamente. Aqui, a gente como população, espera de um político, né? Assim como também espera de uma empresa, quando você contrata, sei lá, um arquiteto que promete para você um projeto e você quer que a execução seja de acordo com o prometido contratado. É da mesma forma. Exatamente. E durante 4 anos eu tenho esse compromisso com os meus eleitores. A forma para chegar lá eu posso até mudar no detalhe. Eu vou dar um exemplo prático, né? Uma das minhas pautas era desenvolvimento econômico, né? Gerar emprego, melhorar o ambiente de negócios. Mas eu não tinha dado muita atenção na minha campanha para a pauta de energia. E ao longo do mandato eu percebi que uma das coisas que poderiam ser fundamentais, em especial para o Rio de Janeiro, era a pauta de energia, com foco especial no início na lei do gás, que é algo muito importante para o Rio. Então, assim, não está nada em desacordo com o que eu me comprometi. É um detalhe que eu aprofundei e que eu fui atrás desse tema por conta do cenário e por conta da necessidade disso surgiu, mas que está alinhado com os meus princípios e valores e com os objetivos que eu queria chegar e que me comprometi com os meus eleitores, né? Então, isso é importante também. Agora, a gente vai acompanhando isso e tem alguns outros indicadores que não são tanto do que eu esperava atingir no mandato, mas que surgiram ao longo do mandato, igual uma empresa, né? Quer vender, quer prestar serviço, quer fazer tudo isso, mas é legal também quando ganha um prêmio, né? Uma empresa pode ganhar um prêmio. A gente ganhou o prêmio, por exemplo, no ranking dos políticos, né? Eu fui premiado como o melhor deputado do Rio de Janeiro nos 3 anos até agora, né? Como tem o ranking do Congresso não, do plenário, que é um outro ranking, outra instituição também como melhor do Rio, né? O Instituto Arco me reconheceu como um dos parlamentares mais influentes do Congresso. Congresso em Foco também faz um ranking com os parlamentares mais influentes do Congresso.
Instituto Milênio também me reconheceu como um dos 10 parlamentares que mais do Brasil, não é nem do Rio, mas do Brasil, que mais trabalha pela população do Brasil. Então, assim, são premiações que eu não trabalhei para recebê-las, mas que são também formas de você reconhecer e ter o reconhecimento que o trabalho está sendo cumprido. Eu fui líder do partido em 2020, né? Eu fui vice-líder do partido no primeiro ano. Nosso líder era o único deputado que já tinha alguma experiência política. Ele foi o líder no primeiro ano, eu era vice-líder junto com ele. No segundo ano, eu fui o líder do partido. Também é um reconhecimento dos meus pares, né, de que eu merecia essa liderança. E aí, em 2021, eu deixei a liderança para dar espaço para um outro partido. A gente teve algumas questões internas que, no meio do ano de 2021, quiseram, né, a gente trocou a liderança, pediram para eu voltar para a liderança. Então, assim, são formas que você também mede, de alguma forma, que o trabalho que você está fazendo tem algum resultado, né? Porque senão é o reconhecimento. Então, assim, é o reconhecimento da sociedade através da rede social, através do reconhecimento nas ruas também, é o reconhecimento das instituições que acompanham o trabalho do Congresso, que me reconhecem, né, dando prêmios e tudo mais, até mesmo alguns outros que não são tão ligados a isso, mas quando você pega uma pauta e se dedica, as instituições que trabalham nessa pauta também te colocam como pessoas referentes. A própria imprensa te consulta, também é uma forma de reconhecimento, né? E o reconhecimento dos meus colegas do partido quando me colocam como líder do partido. Então, além dos indicadores, esse reconhecimento, principalmente na política, e em outras questões também, né, nas redes sociais e tudo mais, são muito importantes para isso. Né? É a forma de você também medir o resultado. Né? E aí você perguntou do futuro. Né? E antes de eu falar do futuro, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante. É a importância das pessoas se preocuparem com a política. Da mesma forma que as pessoas ficam muito incomodadas quando compram um produto que vem com defeito, quando tem uma prestação de serviço péssimo, que vai no Reclame Aqui, que vai na rede social e fala mal, as pessoas têm que reclamar muito também dos políticos e cobrar também a qualidade dos políticos. São vocês, né, nós como todo, que pagamos a conta, que pagamos o salário, não só o salário, mas todo o gasto que um político tem. Um deputado custa 10 milhões por ano, né? Então, assim, são coisas que a população está pagando, né? Então, precisa que a população acompanhe isso no dia a dia. Né? E aí, falando um pouco de trajetória, de carreira, né? Aí entra um ponto que talvez seja um pouco a fuga de toda essa lógica que a gente falou até agora, né? Que é o que eu estou projetando para o futuro. Porque eu não entrei para a política só por conta de uma ideia de ter uma carreira política, e sim muito por conta do propósito. E muito mais que uma questão de que, naquele momento, eu saí, eu acho que até volta um pouco nessa visão, né? Eu falei besteira, acho que agora. Por quê? Porque quando eu resolvi entrar para a política, eu deixei de lado um pouco o dinheiro, a trajetória profissional, para dedicar e colocar como a minha remuneração, da mesma forma que eu falei do voluntário, mas a minha remuneração hoje é estar contribuindo para um propósito. E nesse sentido, o meu propósito não é ser deputado. Meu propósito é ajudar o Brasil. Então, e ajudar em especial o Rio de Janeiro. Então, quando eu pensei em ser deputado, era porque eu queria cumprir com esse propósito. E hoje, eu vejo que a melhor contribuição que eu posso dar para o Brasil e para o Rio de Janeiro, e também para o meu partido, faz parte também desse propósito de longo prazo, é sendo candidato ao governo do Rio. Então, não é uma questão assim, qual seria o mais fácil? O mais fácil dentro de uma trajetória profissional seria eu falar, vou ser candidato para a reeleição, eu teria uma certa facilidade para ser reeleito, mas eu não estaria cumprindo tanto, na minha visão, o meu propósito, porque eu enxergo que hoje a maior contribuição que eu posso dar para isso que eu quero fazer é sendo candidato ao governo do Rio, né? Tentando ajudar a melhorar não só o governo do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, mas até mesmo a bancada federal do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque eu acho que eu sendo candidato ao governo, tem mais facilidade da gente eleger
outros deputados bons do meu partido do que eu vindo para a reeleição. Que a gente atrai mais candidatos e eu vou ter tempo de debate, tempo de televisão, eu vou estar participando com muito mais contribuição para o bom debate político do que se eu viesse candidato a deputado e não tivesse alguém sendo candidato ao governo. Então, nessa linha que eu resolvi ser candidato ao governo do Rio, não pensando no que é o mais fácil para a minha carreira, e não pensando na minha carreira política, mas sim na minha carreira de contribuir para o propósito de melhorar a política brasileira e a política do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Gostei de ter ouvido isso, porque era uma pergunta que eu mesma me fazia. Por que que ele não faz de novo o que ele já fez de bom e repete para ser melhor ainda, né? Mas existe um propósito maior. Muito legal de saber disso. Espero Thaís, que. eu vou fazer uma comparação ruim, tá? É como se você falasse assim, tipo, poxa, eu tenho o meu melhor vendedor, a gente está promovendo ele vai deixar de ser vendedor para ser um gestor e ter vários vendedores embaixo dele. Você vai falar, poxa, eu estou perdendo o melhor vendedor? Não. Eu estou ajudando a ter outros vendedores tão bons quanto ele, que vai ajudar que a gente venda mais e tenha mais contribuição. A lógica é mais ou menos essa. É claro, com a devida proporção, né, mas fazendo analogia, seria mais ou menos essa. Eu acho que eu, sendo candidato ao governo, eu vou ter vendedores, né, nessa analogia, outros deputados tão bons ou melhores que eu, e eu vou contribuir para projetá-los e para garantir que eles vão ter voto, e ao mesmo tempo eu vou para uma outra missão, tudo dando certo, que eu acho que vai dar, para ajudar em outra questão do meu propósito. Muito bom, muito bom. Então, gente, como a gente falou, eu não ia fazer uma live política, né? Mas a carreira política é aqui o que eu trouxe de novidade para os meus conteúdos, né? Eu acho que o próprio Paulo também não tá tão acostumado assim a dar uma entrevista ou falar nesse tema, né? Falam só sobre ele hoje, político, já exercendo a carreira dele política, mas não como é que foi toda essa mudança, o que levou ele a pensar É em verdade. ser um político, por que que ele abriu mão de uma carreira de sucesso, porque ele tinha sim sucesso, como a gente falou, ele tinha o que todo mundo quer no corporativo, ele tinha ele trabalhava numa multinacional, ele era respeitado, ele era um gestor, ele tinha uma carreira internacional, ganhava bem, obviamente, que a gente sabe, e ele abriu mão disso tudo, e não foi por dinheiro, né? Muitas das mudanças, e aí, de novo, falei naquela primeira parte, que já está salva aí, gente, no meu Instagram da live, muitas pessoas estão fazendo reflexões, principalmente com a história da pandemia ter vindo aí, sobre o que que eu quero para a minha vida, né? Profissão, ocupação, trabalho, minha carreira é uma das coisas, é um dos pilares, um dos pratinhos que eu tenho que rodar na vida, assim como eu tenho que administrar saúde, família, relacionamentos. Carreira é uma das coisas, é muito importante, ela ocupa um bom espaço na nossa vida. E eu também falo muito sobre, o Paulo pode confirmar aqui, você definindo melhor o que você quer para a sua carreira, você define boa parte do seu estilo de vida. As pessoas falam muito em ter um estilo de vida anywhere office, home office, um estilo de vida de trabalhar só poucos dias na semana, né? Um estilo de vida mais tranquilo, menos estressante, com menos pressão, sem chefe. Tem muita coisa que as pessoas falam que querem, né, em termos de estilo de vida, mas essas decisões profissionais precisam estar alinhadas com esse lifestyle que você tanto deseja. Né? É isso. Acho que a gente cumpriu nossa meta, que nosso objetivo, nosso objetivo é de dar informação bacana para as pessoas, de falar de um modo diferente, de trazer esse conteúdo de transição de carreira pouco explorado, né? Os RHs ou outros canais das redes sociais, ninguém fala, né? É diferente trazer alguém de política para falar de transição de carreira. Então, te agradeço demais por ter aceito o meu convite. Muito obrigada. Estou torcendo muito por você sempre, pelo seu desenvolvimento, pelos seus resultados, por você poder trazer muita coisa para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Não é uma
live política, mas você sabe que você tem meu voto, né? Eu já teve uma vez, vai ter sempre, porque eu justamente acompanho de perto, então eu sei da sua capacidade de execução. É isso, não é só uma capacidade de fazer uma boa campanha, mas é uma capacidade de execução, que é isso que a gente tem que avaliar muito quando a gente, como você falou, quando a gente compra um produto, contrata um serviço ou, né, vota num político. Então, é capacidade de execução do que está se propondo ali. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Te dou aí, assim, as palavras finais para a gente encerrar essa live. Lembrando, galera que está aqui assistindo no ao vivo, a gente acabou não fazendo aqui as perguntas e respostas, porque se enrolou, primeira live, segunda live, mas tudo bem, vocês vão ter chance de sempre fazer. Olha, o Ganime usa muito as redes sociais dele, gente. Vai lá e faz as perguntas para ele que vocês quiserem, perguntas mais políticas, e se for alguma coisa de carreira, né? Aí vocês podem fazer para mim nas minhas redes sociais. E se a gente achar que precisa, no futuro a gente marca outro bate-papo aqui, outra conversa. Eu Boa. achar uma agendinha com ele aí. Mas dá umas palavras finais aí para a gente encerrar e vai estar tudo gravado lá no meu Instagram, gente. Não, legal. Primeiro falando isso, ó, quem está me seguindo aqui, que está acompanhando essa live, passa a seguir a Thaís também, ó, grande profissional. Então é importante vocês seguirem. Quanto, eu acho que, Thaís, uma coisa importante, a gente falou, comprar produto, contratar serviço. O político, o servidor público de maneira geral, é um serviço que a gente contrata de forma involuntária, de forma compulsória. Então, assim, é uma prestação de serviço também, né? Então, vocês têm que acompanhar e cobrar, reclamar e seguir o seu político, o seu prestador de serviço, que é o político. E com relação a essa questão da carreira, eu acho que uma coisa muito importante, tudo na vida tem ônus e bônus. Uma coisa que eu acho que para ninguém se frustrar, tem que reconhecer isso. Tudo tem ônus e bônus. Você tem que aceitar o ônus e, claro, se aproveitar do bônus. Quando você quer só o bônus das coisas, você se frustra. Quando você não reconhece o ônus. Eu vou dar um exemplo. Eu sou político, eu perdi minha privacidade, eu tenho menos tempo com a minha família, eu tenho várias questões que são o ônus de ser político, né? Agora, eu tenho que reconhecer isso. Eu não posso só querer coisa boa. Imagina só, eu quero o bônus de ser político, mas eu quero trabalhar pouco. Eu quero ter muito tempo com a minha família. Eu quero não ter, eu quero ter privacidade. Ué, mas eu não escolhi isso. Não foi uma coisa que foi uma escolha minha. Então eu tenho que reconhecer e aceitar o bônus. Da mesma forma que você falou, eu quero trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, ter estresse pra caramba, né, e tudo mais. Queira isso, é seu direito. Agora, aceite também que você vai ter muita dor de cabeça, vai ter que passar menos tempo com a família. Eu quero ter uma vida mais tranquila, né? Estabilidade, vida mais tranquila, ter menos estresse, fazer home office, morar no campo. Aceite que você vai ter também, talvez, né, menos dinheiro, que você não vai poder fazer uma viagem tão bacana com a sua família. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você faz escolhas. Você não pode só ver o lado, o copo, a metade cheia do copo, nem só a metade vazia do copo. Fazendo essas escolhas com consciência, você vai ser muito mais feliz. Agora, também, na trajetória, no meio do caminho, e não foi o que eu pensava, não deu certo. Reflita, reveja e trace uma nova trajetória. Eu acho que isso é importante, não ter medo de fazer algo diferente, mas também fazer algo diferente de forma responsável, principalmente se alguém depende de você, né? Seja filho, esposa, marido, pai, mãe, alguém que depende de você. Então acho que esse é o recado final e acompanha a gente aí, vamos em frente. Obrigado aí pelo espaço, Thaís. Foi ótimo falar com você sobre isso e foi muito legal também rever um pouco dessa trajetória menos política e mais profissional. Muito bom, muito bom. Obrigada, Paulo. Um beijo para você, boa noite. Termina aí seus afazeres do dia aí, que o teu dia ainda não terminou, né? O meu dia aqui está terminando com essa live maravilhosa. Obrigada, um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau.